Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos na 25ª semana, primeira aula da semana de Física Termodinâmica. A gente vai continuar o assunto que nós começamos na semana passada, dando uma introdução, né, na verdade, sobre gases. A gente recordou um assunto que foi trabalhado na Química, que é o estudo dos gases ideais, né? Por que a gente estuda... Peraí. Por que a gente estuda gás ideal para estudar termodinâmica? Porque as máquinas térmicas são feitas a partir de gases, de processos envolvendo gases, né? A ideia da máquina térmica é que o gás receba energia na forma de calor e, de alguma forma, converta esse calor em energia mecânica, fazendo a máquina se movimentar. Então, a ideia era, primeiro, lembrar a equação de estado, né? Transformações gasosas, enfim, tá? Que é um conhecimento meio que pré-requisito. A gente, na semana passada, trabalhou a parte 1, que seria a introdução. Tá? Hoje a gente entra na termodinâmica propriamente dita. A gente vai falar mais um pouquinho sobre calor, trabalho, energia interna. São coisas que a gente já falou na semana passada, mas não entramos na parte de matemática, né? Falaremos da primeira lei da termodinâmica. Vamos pegar alguns exemplos, uns exercícios de exemplo, não são os de sala, tá? Ainda. E calcular o trabalho nas transformações. Então, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso aqui na aula de hoje. Talvez não dê tempo, porque tem bastante coisa para falar, principalmente da parte de trabalho. Essa é a parte mais importante do assunto, né? Eu já havia comentado com vocês que a termodinâmica, ela precisa, para que você entenda a termodinâmica minimamente, você precisa ter o conhecimento de trabalho, da mecânica. Então, a gente precisava ter toda aquela parte de trabalho, energia, para poder entrar na termodinâmica, tá? Normalmente, esse assunto, quando ele é dado num cursinho, o que pode acontecer dependendo do material que você trabalha? Pode acontecer de você ver termodinâmica antes de ter visto o trabalho. E isso faz com que esse assunto se torne extremamente difícil. É normal o aluno reclamar que não entende termodinâmica. Assim como a eletricidade, é a mesma coisa. Os alunos reclamam muito que não entendem termodinâmica nem eletricidade. E a razão para isso é a mesma. Elas são dadas no cursinho no momento que não é adequado, né? Você primeiro teria que ter toda a parte de lei de Newton, toda a parte de trabalho para depois entrar nessas disciplinas. E por conta disso o conteúdo fica meio truncado. Então, do jeito que a gente está fazendo, não que seja fácil, não vai ser fácil estudar termodinâmica, mas você vai entender muito mais do que você já entendeu antes. Essa é a proposta da coisa, fazer vocês entenderem mais do que vocês já sabem, tá? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho de uma máquina térmica bem rudimentar, né, para a gente entender em que situação a gente está se colocando aqui, né? Em que lugar que a gente está se colocando aqui, que a gente está estudando, afinal de contas. Tá? Aqui a gente tem um motor muito legal, que é um motor que transforma energia mecânica em eletricidade. Então, a máquina térmica tradicional, né, que a gente estuda, ela é formada por uma caldeira, tá? Essa caldeira ela vai ter um combustível ali que pode, né, antigamente era usado como carvão, enfim, tá? Essa caldeira ela vai emitir calor para transformar a água em vapor. Aqui, tá? Esse vapor ele é injetado dentro do cilindro. Isso aqui é um cilindro, tá? O cilindro ele tem uma tampa que se movimenta. Se movimenta para cima, para frente, para trás, para frente, para trás, tá? E essa tampa, né, que é o pistão do cilindro, ele está acoplado numa manivela, uma espécie de um braço, tá vendo? Ó, com uma dobradinha, aqui, ó, uma dobradiça, tá? E à medida que esse negócio vai para frente, para trás, para frente, para trás, a roda gira, a polia gira, tá? Essa polia ela está acoplada a uma outra polia e aqui a gente tem um gerador. Aqui a gente tem um gerador, tá? Na parte de eletromagnetismo, quando a gente for estudar no finalzinho do curso, a gente vai entender como é que eu transformo movimento em eletricidade. Tá? Essa parte aqui a gente vai estudar no finalzinho do curso.
Tá? Como que eu consigo, a partir do movimento de uma máquina, transformar isso em eletricidade? Que é o que acontece na hidrelétrica. Né? Na hidrelétrica, quem faz a roda girar é a água. É a água. Tá? Então, a diferença de um caso para o outro é o que faz a roda girar. Beleza? Essa máquina térmica, ela é usada hoje em dia, né, como em motores a combustão e nas usinas termoelétricas, nas usinas termonucleares. Né? Se você pensar numa usina como a usina de Chernobyl, né, que teve um acidente lá em 1985, a usina de Angra dos Reis aqui no Brasil, na Europa tem bastante usina nuclear. Né? Como é que a usina obtém a energia elétrica? A partir de um movimento desse tipo aqui. O que acontece na usina nuclear? Você tem uma caldeira que esquenta a água e transforma ela em vapor. A diferença é que na usina nuclear, o calor é produzido pelo combustível nuclear, pelo urânio enriquecido lá da usina. Tá? O material radioativo, né? A gente vai estudar, até estava olhando aqui na dia 7, a semana que vem, na quarta-feira, ela vai nós com as aulas extra de novo. A gente entra em radioatividade. A gente vai ver que é uma característica do elemento radioativo emitir energia de maneira espontânea. Né? Se a gente pensar no rádio, né, que foi o primeiro elemento radioativo descoberto pela Curie, ele brilhava. O rádio brilhava. Aliás, o nome rádio vem dessa característica. Né? Rádio vem do latim raio. Tá? Então, o elemento radioativo emite calor, um calor desgraçado. O vapor d'água é aquecido a temperaturas próximas de 400, 500 graus. Então, vapor extremamente pressurizado. E essa pressurização faz a história toda acontecer. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar. Beleza. Outra coisa que a gente já viu, e eu preciso retomar esse slide, isso aqui é da semana passada, tá? É que quando eu trabalho com termodinâmica, eu acabo trabalhando com 3 formas de energia, que são calor, energia interna e trabalho. Então, a aula de hoje, ela é dedicada especificamente a gente destrinchar o que é a energia interna, afinal de contas. O que é o trabalho? Como é que eu calculo isso? Tá? O calor, gente, é aquilo que a gente já sabe sobre ele. O calor ele vai vir da fonte quente, vai abastecer o gás, e esse calor vai se transformar ou em trabalho ou em energia interna. E é sobre isso que a gente vai falar. É claro que o ideal, né, se a gente pensar na eficiência de uma máquina térmica, o ideal é que ela produza muito trabalho. Quanto mais trabalho ela produzir, melhor é a eficiência da máquina térmica. Tá? Só que a gente vai descobrir, ao longo do estudo, que é difícil para uma máquina térmica produzir trabalho 100%. Ela não tem como fazer isso. O rendimento de uma máquina térmica ele tem um limite. Ela não consegue pegar todo o calor que ela recebe e transformar em trabalho. Existe uma limitação natural, vamos dizer assim, da máquina térmica. Tá? E muitos exercícios vão nessa linha. Eles vão pedir para você calcular o rendimento da máquina térmica. Tá? Quantos por cento do calor que ela recebe, ela vai transformar em trabalho. Tá? Então a gente vai falar basicamente sobre isso. Beleza? Bom, vamos lá então, vai. Vamos começar falando do que a gente precisa. Aqui. Trabalho. Let's go falar sobre trabalho relacionado a um gás. Bom, vamos imaginar uma situação. Eu tenho aqui um gás, ó, dentro de um cilindro, tá? E eu vou esquentar esse gás. Vamos imaginar que eu vou dar calor para ele. A gente sabe que quando você esquenta um gás, a tendência dele é aumentar a pressão. Né? Nesse caso, quando eu falo nesse caso, eu estou falando no caso da figura que vocês estão vendo aqui no slide, você está vendo que a tampa está solta, né? A tampa está móvel, ela é móvel. Então, na hora que o gás que está aqui dentro começar a receber calor, a pressão aumenta. Só que não sei se vocês lembram da definição de pressão, a gente não falou sobre isso ainda, né? A pressão
que um corpo pode fazer, ela é definida como sendo a força que esse corpo faz numa determinada área de contato. Tá? Tanto é verdade que no sistema internacional de unidades, a pressão é dada em Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Tá bom? Ah, professor, mas espera aí. A pressão não é dada em ATM? Sim, ela pode ser dada em ATM também. Só que ATM não é a medida do sistema internacional. Tá? Beleza? Aí uma observação até vale a pena para a gente deixar registrado. A pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, né? A pressão ao nível do mar, na superfície da Terra, ela vale em sistema internacional, né? Ela vale 10 elevado à quinta, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. Tá? Vocês têm noção do que é 100 mil newtons por metro quadrado, gente? É uma baita de uma força. Tenta imaginar um azulejo. Pensa num azulejo de 1 metro quadrado. 1 por 1. Tá? Nessa área de 1 metro quadrado, o ar atmosférico exerce uma força de 100 mil newtons. Tá? Essa é a pressão que o ar atmosférico exerce no nível do mar. Nossa, eu tô com uma coriza, gente. Desculpa, meu filho tá fungando aqui, tá? Desculpa, tá fungando. Tô meio com uma coriza que acho que é por causa do ar-condicionado. Beleza? Tá, essa é a pressão que o gás exerce. Agora acontece o seguinte. Quando a pressão do gás aumentar, ele vai começar a aplicar uma força na tampa. Percebe que a tampa é um cilindro? A tampa é um cilindro. Ela tem uma área aqui, ó. Ela tem uma área. Então, na hora em que o gás aplicar uma força, ele vai empurrar a tampa para cima. Então, a tampa, basicamente, ela vai fazer isso aqui, ó. Espera aí. Você tem aqui o cilindro, tá? A tampa, ela está numa posição, beleza? E o gás está lá dentro, o gás está aqui, ó. Tá? Quando o gás empurrar a tampa, ele faz a tampa subir. A tampa, ela vai subir uma altura que nós vamos chamar de H. H. E aí, vamos lembrar da fórmula de trabalho. Como é que eu calculo o trabalho de uma força? Nesse contexto, essa força está sendo feita pelo gás. Ela está sendo feita pelo gás, certo? Então, o trabalho da força, ele é a força vezes o deslocamento, né? O deslocamento, nesse contexto, vai ser a altura que a tampa sobe. Ela vai empurrar a tampa para cima, né? E aí, não sei se vocês lembram que na fórmula de trabalho tem o cosseno de um ângulo. Cosseno de um ângulo. Vocês lembram que ângulo era esse, gente? Na formulinha do trabalho? Vocês lembram? Que ângulo é esse? Dependendo da situação, esse ângulo pode ser 0 graus, pode ser 90 graus, pode ser 30 graus, 60 graus, 70, enfim, qualquer valor, tá? Peraí que estão falando aqui. Da força com a horizontal. Escreveram assim aqui, da força com a horizontal. Então, vamos devagar. É o ângulo da força com o deslocamento do corpo. É o ângulo da força com o deslocamento do corpo. Quando a gente fala em ângulo, ó, veio uma resposta muito legal aqui, mas eu preciso corrigir ela. Veio assim, é o ângulo do vetor da força.
Mas é o ângulo do vetor da força com outro vetor. Né? Se é um ângulo, gente, se é um ângulo, ele tem que ser entre dois vetores. Concorda? Então, o ângulo é entre a força e o deslocamento. Então, para pensar um pouquinho. Ó. A força que o gás está fazendo, ela não está para cima? Opa, perdão. Aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aqui está a força, ó. A força. Está empurrando o gás para cima. E a tampa está subindo também. Isso aqui seria o deslocamento, ó. Tá? Então a tampa está indo para cima e a força também está indo para cima. Então o ângulo entre esses dois vetores é 0 graus. É 0 graus. Tá bom? O cosseno de 0 graus vale 1. Portanto, o trabalho realizado... Agora, olha só o que eu vou fazer. Daqui para cá, eu já vou começar a escrever assim, ó. Trabalho realizado pelo gás é igual a força vezes a altura. Altura. Tá aqui. Trabalho é força vezes altura. Tudo bem? Essa é a fórmula aqui. Só que tem um problema nessa fórmula. Quando a gente trabalha com, por exemplo, vamos supor que você vai empurrar um carrinho. Quando você vai empurrar um carrinho e você está aplicando um trabalho nesse carrinho, geralmente você sabe a força que você está aplicando no carrinho. Quando é um gás, é complicado você saber a força que o gás faz lá dentro. A gente não consegue medir diretamente, não é que não consegue, mas é difícil medir a força que o gás faz. Então a gente vai trocar na fórmula do trabalho a força. Eu vou escrever o seguinte, vê se você concorda. Que o trabalho que o gás faz, ele é, no lugar da força, eu vou colocar pressão vezes área. Pressão vezes área. Tá? Presta muita atenção de onde eu tirei isso, gente. Ó, pressão vezes área. Olha para a fórmula de pressão. Olha para a fórmula de pressão. Vocês estão vendo? Se você isolar a força na fórmula de pressão, você tem que... Força é área multiplicado pela pressão, concorda? Eu pus aqui, ó. Pressão vezes área. Portanto, a fórmula de trabalho do gás, ela é pressão vezes área vezes altura. Tudo bem? Beleza. Agora, olha que legal. Se você olhar para essa figura do slide, você vai enxergar um cilindro. Tá vendo? É um cilindro. Um cilindro que é uma figura de 3 dimensões, não é? O que é área da base vezes altura? O que é área vezes altura? Se você analisar o desenho, área vezes altura é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é área vezes altura. É exatamente o volume que o gás aumentou por causa da subida da tampa. E a tampa vai subindo, o gás ele vai aumentando o volume. O volume. Então, esse termo na equação do trabalho, né, que é área vezes altura, a gente vai chamar de ΔV do gás. ΔV. Que é a variação do volume que o gás sofreu por causa da expansão. Recebeu calor, expandiu, aumentou o volume. Então, o trabalho do gás na termodinâmica, ele vai ser calculado como sendo a pressão do gás vezes a variação de volume.
tá bom? Lembrando que nós estamos no sistema internacional. Então, de novo, vamos lá. O trabalho é dado em joule. Energia. Energia. A pressão do gás é dada em Newton por metro quadrado. Tá? E o volume do gás é dado em metro cúbico. Olha lá. Em metro cúbico. Tá bom? Então, se você observar com atenção, a unidade de trabalho vai acabar ficando Newton vezes metro, que é o joule. Né? Se você multiplicar a pressão, que é Newton por metro quadrado, vezes o volume, que é metro cúbico, você vai ter Newton vezes metro, que é o joule. Tá bom? Beleza? O que essa fórmula mostra pra gente de conceito? Que para você ter um gás fazendo o trabalho, esse gás precisa sofrer variação de volume. Ó, a variação de volume é o que faz o gás fazer trabalho. Quer dizer, o que faz um certo sentido se você analisar, porque o trabalho não depende de deslocamento. A gente aprendeu isso lá na mecânica. Trabalho depende de deslocamento. Então, para você fazer um gás realizar trabalho, você precisa fazer ele andar. Você precisa fazer ele empurrar alguma coisa. Na medida em que ele empurra alguma coisa, ele faz o trabalho, tá? Na tampa. E é esse trabalho, se você lembrar da aula de trabalho, né? A gente ficou um tempo definindo o trabalho. Trabalho é uma forma de você transferir energia para um corpo, a partir de um processo mecânico. Então, toda vez que um corpo está fazendo o trabalho, ele está transferindo energia. Nesse contexto, essa energia estaria sendo transferida para onde? Para a polia. O gás sobe, esse cabo ele está preso numa polia, e à medida que o sistema faz assim, ó, oscila, ele vai empurrando a polia. Tá? Bom, o que eu preciso que a gente precisa estabelecer aqui? Você tem 3 situações que podem ocorrer com gás durante os problemas de termodinâmica. Quais são elas? Ou o gás tem ΔV positivo, ou o gás tem ΔV negativo, ou o gás tem ΔV igual a zero. Lembrando que ΔV é o volume final menos o volume inicial do gás. Confere? Tá bom? Bom, quais são as possibilidades, então? Primeira situação. ΔV positivo. O que significa dizer que um gás tem ΔV positivo? Ora, que o volume final é maior que o inicial. Concorda? Ou seja, a tampa está subindo. O gás está sofrendo expansão. Certo? Quando o gás sofrer expansão, o trabalho dele vai ser positivo, né? Porque o volume aumentou. E o que isto significa em termos físicos? O gás realiza trabalho. Trabalho. Tá? O gás realiza trabalho. E é isso que eu quero, né? Quero que ele realize trabalho. Muito bem. Só que acontece o seguinte: tudo que sobe tem que descer. Já dizia o profeta. Aquela tampa, ela tem que subir e descer. Ela tem que fazer um movimento contínuo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Várias vezes por segundo. Tá. Então, na volta, o gás comprime com pressão.
E aí é que vem uma situação muito curiosa. Por quê? Para o gás comprimir, o que tem que acontecer lá dentro? A pressão daquele gás, lembra que para subir o pistão, o gás tinha que estar numa pressão alta? O gás tinha que estar numa pressão alta. Tá? Para descer, o contrário. Para descer, gente, eu tenho que diminuir a pressão do gás. O problema é que quando eu diminuo a pressão do gás, por que a tampa baixa? Alguém consegue me responder essa pergunta? Essa pergunta é capciosa. Vamos ver se vocês imaginam. Eu tenho que diminuir a pressão do gás. Beleza. Mas, no momento em que eu diminuo a pressão do gás, por que é que a tampa baixa? O que tem que acontecer para essa tampa baixar? Ai, droga. Hoje tá osso aqui. Peraí, gente. Eu vou ter que levantar aqui que caiu a caneta. Caiu lá para baixo da mesa. Peraí. Pronto. Desculpa aí, gente. E aí? O que tem que acontecer com o gás lá dentro para a tampa baixar? A pressão tem que cair, certo? A hora que a pressão cai, o que acontece é que a atmosfera que está lá fora empurra a tampa para baixo. A atmosfera que está lá fora empurra a tampa para baixo. Na verdade, a tampa se mexe, gente, por diferença de pressão. Quando é que a tampa sobe? Quando a pressão interna está maior que a externa. Certo? Subiu. Subiu a tampa. Para descer, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer a pressão de fora ficar maior que a de dentro. Então, o gás ele é comprimido porque a pressão externa está maior. Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando acontecer isso, né, do gás comprimir, o trabalho vai ser negativo na conta, porque o ΔV é negativo, certo? O ΔV é negativo, ele comprimiu. E aí a gente vai dizer que o gás sofre trabalho. Esse é o termo que se usa. Sofre trabalho. Na verdade, ele sofre trabalho da onde? Do meio externo. Do meio externo. Vocês são muito nerd mesmo, vai se ferrar. Exatamente. Diafragma, o músculo do diafragma, o próprio. Né? Se vocês estudaram entrada e saída de ar do pulmão, é isso. Como é que eu puxo o ar para dentro? Eu expando o meu pulmão. Né? Eu expando o pulmão. Quando eu expando o pulmão, a pressão lá dentro diminui. Aí o ar entra. Né? A gente fala assim, eu estou puxando o ar. Quando você faz assim, ó, você inspira. Na verdade, esse entrar de ar, ele está entrando por diferença de pressão. Você expande a tua caixa torácica por causa do diafragma, ele faz isso acontecer. Você expande a tua caixa torácica. Quando você expande a caixa torácica, o ar entra por diferença de pressão. Para soltar o ar, você contrai a caixa torácica. Você pode perceber que para soltar o ar, você meio que aperta a tua caixa torácica. Você não estica ela, você aperta. Nesse processo, você tem a diferença de pressão. A gente até... não, acho que foi lá no Notre Dame que eu discuti isso. Porque rolou uma discussão lá na escola sobre essa questão. Como que o gás entra, como que ele sai? Né? Como que o movimento de gás é explicado? Por diferença de pressão, tá bom? E aí você tem uma terceira situação, que é aquela que nós não queremos que aconteça, que é o gás a tampa não conseguir se mexer. Né? É claro que numa máquina térmica, a tampa ela está solta. Ela está fazendo isso, ó. Mas imagine, por exemplo, que essa tampa fique presa. Grudou a tampa, grudou. Ela não consegue mais se mexer. Não adianta você dar ou tirar calor do gás, porque o gás não vai conseguir se mexer. Então você tem processos onde o gás não varia volume, então ΔV igual a zero, ou seja, volume final
igual a volume inicial, certo? E aí você tem um processo isométrico, não é nem compressão, nem expansão, é um processo isométrico ou isovolumétrico, né? E aí o gás não faz trabalho. Ele não faz, ele não sofre, tá? Então, olha onde isso vai parar, né? Vamos começar a contextualizar as coisas. O que o cara vai fazer com você? O que ele já pode fazer com você no vestibular? Sabe aqueles gráficos de pressão e volume de gás, PVT Povotó? Ele pode te dar uma transformação gasosa e perguntar o que aconteceu com esse gás, se ele fez trabalho, se ele sofreu trabalho. A gente vai analisar isso, vai aprender a analisar isso a partir de gráficos, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, maravilha. Podem tirar print. Printeira. Maravilha. Beleza. Aqui, ó. Aqui. Aqui eu tenho um gráfico de pressão e volume. Tá vendo? Ó? Aqui nós temos um gás que sofreu uma transformação. Isso aqui é uma transformação. Tá vendo? Ó? Ele estava num ponto A, que é o que é o ponto A, né? É um volume inicial e uma pressão inicial. Tá? Aí o gás expandiu e ainda aumentou a pressão. Tá? Então, ao olhar para o gráfico, a gente já considera que o gás realizou o trabalho. Trabalho. Deu para entender o lance? Tá. Só que tem um problema. Qual é o problema? Se o exercício pedir para você calcular o trabalho, aí você vai ter uma treta para resolver. Por quê? Como é que eu calculo o trabalho nesse caso? Então, cálculo do trabalho. Cálculo do trabalho. Bom, pela fórmula, se você olhar para a fórmula, trabalho do gás é igual a pressão multiplicado pelo ΔV. Ah, os caras estão respondendo aqui. Vocês estão afiados, hein? Olha, olha. Exatamente, exatamente. Ó, deixa eu fazer uma pergunta, então, que já tem uns caras respondendo aqui. A pergunta é a seguinte. Por que... É isso mesmo, isso. Eu gosto da galera que responde com interrogação. Eu acho muito engraçado isso. Exatamente, a resposta tá certa também. É isso aí. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, para quem lembra, tá? Por que eu não posso usar a fórmula de trabalho nesse caso? Por que eu não posso usar a fórmula de trabalho nesse caso? Isso, exatamente, exatamente. O negócio é o seguinte, sabe qual é o problema da fórmula? Para você usar a fórmula, a pressão do gás, ela tem que ser constante. Se ela não for constante, que valor você vai colocar na fórmula, criatura? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, olha para o gráfico. O gás começou em P1, com uma pressão inicial P1, sofreu o processo. Então, quer dizer, o volume, ele variou, ó, ele foi de V1 para V2, de boa, só que a pressão varia. Como a pressão varia, você não tem como substituir a pressão na fórmula. Você não tem como substituir. Deu para entender? Então, o que precisa ficar muito claro aqui? Para se calcular o trabalho pela fórmula P vezes ΔV, é preciso que a pressão do gás não varie.
Então, a gente pode dizer assim, de um jeito chique, né? Quando é que eu uso fórmula para calcular trabalho? Apenas em transformações isobáricas. Isobáricas. Essa é a limitação da fórmula. Ah, professor, mas na prova tem chance de cair a fórmula? Pode cair a fórmula ou o gráfico. Agora, quando ele dá o gráfico, é porque a pressão não é constante. Se a pressão não for constante, aí a gente usa um truque da matemática. Não sei se vocês vão se lembrar, mas um certo dia, seu professor de física do curso falou assim: olha, gente, isso foi lá no começo do ano, tá? Imagina que você tem um gráfico qualquer, x em função de y, tá? Vamos supor que o gráfico seja uma reta, como a gente está vendo ali no modelo, tá? O que a matemática linda, maravilhosa, nos ensina? Que quando você tira a área de um gráfico, tá vendo que embaixo da reta tem uma área aqui, ó? Tem uma figura geométrica. E essa figura geométrica é passível de você calcular uma área. Muito bem. O que a matemática ensina a gente? Que quando você calcula a área do gráfico, o que você está fazendo de maneira inconsciente, digamos assim, é multiplicando a grandeza que está no eixo x, que no nosso caso é o volume, pela grandeza que está no eixo y, que é a pressão. Ou seja, tirar a área do gráfico vai me dar o trabalho. Sacaram? Então, assim, esse tipo de informação, gente, é muito preciosa pelo seguinte: você está lendo a prova. Lembre-se que você vai estar na prova e não vem escrito o assunto da questão. Ah, essa questão aqui é da frente 2 de física. Tem algumas coisas na questão que são sinais do assunto. Tá vendo uma questão de gás com gráfico PV? Provavelmente é uma questão de termodinâmica. E provavelmente você vai calcular a área do gráfico, tá? Ficar muito atento a esse tipo de indicação, porque esse tipo de indicação vai te ajudar a resolver a questão muitas vezes muito rápido. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, provavelmente devem ter passado, de você olhar para a questão e não saber do que ela se trata. Você olha, você fala assim, tá, é mecânica, mas eu não sei o que é. É eletricidade, mas eu não sei que parte da matéria é. Então, esse tipo de marcador, eu chamo de marcador de questão, né? Por exemplo, lá na química, como é que você sabe que é a lei de Hess? Puta, tem um monte de equação, né? Então, esse tipo de marcador é importante que vocês guardem. Apareceu um PV, gráfico PV, fique esperto, fique esperta, porque pode ser uma questão de termodinâmica, tá? Beleza? Tranquilo. Perguntas. Quando você calcular a área, toma muito cuidado com as unidades, tá? O volume precisa estar em metro cúbico e a pressão em Newton por metro quadrado, para que o trabalho saia em joules, tá? E aí eu quero que vocês observem uma coisa no gráfico. Por quê? Você pode ter duas situações. Ó, peraí. Vamos colocar aqui. Você pode ter um gás fazendo isso aqui, ó. Então, olha lá, PV, né? Você pode ter um gás fazendo isso. Você pode ter um gás fazendo. Quer ver outro caso? PV. Você pode ter um gás fazendo isso. Olha, olha, olha. Presta atenção, tá? Ou você pode ter um gás fazendo isso, ó. Então aqui ele vai de A para B. Aqui ele vai de A
para B, e aqui ele vai de A para B. Dá uma olhada nesses 3 gráficos, queridos. Dá uma olhada. Primeiro gráfico, o que a gente tem? Expansão, certo? O volume está aumentando. Está indo de A para B. Então, na hora que você for calcular a área embaixo do gráfico, aqui, ó, não esqueça que o valor dela é positivo. Tudo bem? Expandiu, positivo. Quando o gás contrai, presta atenção, quando o gás contrai, o volume diminui, olha o gráfico. Aí o trabalho é negativo. Tá? É muito, 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 muito provável que a questão de termodinâmica venha com gráfico. Eles adoram gráfico. Eles amam gráfico. Tá? Então, primeiro caso, trabalho positivo, expansão. Segundo caso, trabalho negativo. O terceiro caso, eu não sei se vocês conseguem entender o terceiro caso. O que está acontecendo com o gás no terceiro caso, gente? Alguém poderia me explicar? Eu posso dizer que o gás está sofrendo uma transformação no gráfico número 3? Se sim, né? Se sim, qual é o nome da transformação? Peraí que tem uma pergunta aqui. Peraí, tem umas perguntas aqui que eu estava meio sem ler. Ó, isso é um aluno consciente, ó. Vou ler aqui o depoimento do aluno. Quando tem gráfico na questão e eu não sei fazer, eu sempre faço a área no desespero. KKKKK. KKK do aluno, tá? Vai que dá alguma coisa. Hã? O que vocês me dizem disso? Quem nunca? É aquele desespero maldito, você fala, quer saber, eu vou tirar a área dessa porcaria e vou ver se acha alguma coisa. Ai, ai, adoro. Peraí que os caras estão escrevendo um monte de coisa aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui, ó. Agora sobre a pergunta que eu fiz, né, do gráfico 3. A pressão está aumentando, mas o volume permanece constante. Boa resposta. Não tem variação de volume. Boa resposta. Volume constante, isométrica. Boa resposta. Transformação isovolumétrica. Boa resposta. KKKKK. KKKKK, né? Quem que escreveu KKKK, né? Quem tinha que ser? Então, se ele não sofre nenhuma mudança de volume, gurizada, eu tenho uma transformação isométrica. E aí o trabalho é zero. Tá? Beleza? Tranquilo? Podem tirar print. Pelo amor de Deus, gente, o tempo passa muito rápido. Eu fico olhando no celular aqui, né? Dando aula pra vocês. Caraca, velho, já são quase 7 horas. Misericórdia. Já dizia Saragiboto, né? Aula boa, a voa. Ou não, né? Deixa eu trocar aqui. Moleque, leque. Agora a gente começa a se aproximar da realidade. Dentro de uma máquina térmica, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Dentro de uma máquina térmica, o gás, ele passa por várias transformações. Tá? Nesse processo do pistão subir e descer, cada vez que o pistão faz isso, ó, o gás ele sofre aquilo que a gente vai chamar de ciclo. Ciclo de transformação. Professor, quantas transformações tem num ciclo? Um ciclo pode ter várias transformações. Várias. Nas máquinas térmicas, vocês vão perceber que geralmente ocorrem 4 transformações. Então, o que é um ciclo de transformações? Vamos escrever aqui, ó. Ciclo é
uma sequência de transformações ciclo é uma sequência de transformações cujos estados inicial e final são os mesmos. São os mesmos. Tá? Toda máquina térmica, pode anotar isso no teu caderno aí. Toda máquina térmica opera em ciclos. Repetindo, toda máquina térmica tem um gás que opera em ciclos. Tá bom? Qual é o problema deste bendito ciclo? Na verdade, tem duas coisas para falar sobre ele, né? Primeiro, como é que eu calculo o trabalho nessa coisa? Porque o que está acontecendo, por exemplo, aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem imaginar. O gás ele está aqui no estado A, tá bom? O gás ele vai de A para B, depois ele vai de B para C, depois ele vai de C para D, e depois ele vai de D para A, tá vendo? Ele fica fazendo isso, ó. Tum, 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 tum. Tá? Então, olha o que eu tenho nesse caso. Transformação AB. Na transformação AB, o que a gente tem? A gente tem uma expansão isobárica. Concorda? Nessa expansão isobárica, o trabalho do gás é positivo. Ele é positivo. Beleza? Ele faz trabalho. O volume aumenta. Tá bom, beleza. Aí, de B para C. De B para C. De B para C acontece uma coisa muito estranha. E eu quero que vocês me ajudem a descobrir o que está acontecendo aqui. De B para C, vê se você concorda. O gás cai a pressão sem mexer no volume. Vocês estão percebendo isso? O gás de B para C, ele sofre uma transformação isométrica. Isométrica. Pergunto, o que aconteceu com o gás nesse processo? Como que ele diminuiu a pressão sem mexer no volume? Como que o gás diminuiu a pressão sem mexer no volume? Exatamente. Eu só vou corrigir um pouco a frase que vocês falaram aqui. Escreveram, a Cami falou que a temperatura baixou. Teve um aluno que falou assim, ele esfriou. É verdade, ele abaixou a temperatura. Mas por que ele abaixou a temperatura? É isso que eu quero chegar, nesse ponto. O que fez ele abaixar a temperatura? Isso, agora sim. Ele perde calor. Ele perde energia. O gás perde calor. Vocês lembram na aula da semana passada que eu falei que o gás ele tinha que estar entre uma fonte quente e uma fria? Deixa eu voltar um pouco aqui no slide. Não, depois eu volto. Senão a gente perde. O gás, gente, para ele voltar, para a tampa voltar, em algum momento ele vai ter que esfriar. E isso é um problema. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho, tá? Ele vai perder calor de maneira muito rápida. O gráfico está sugerindo que isso é muito rápido.
Porque ele perde o calor, não dá nem tempo dele contrair. Pum, a pressão abaixa, tá? De uma hora para outra. Aí ele entra no CD. Ele entra no CD. No CD, a tampa vai abaixar. Então, é um negócio muito louco. Por quê? A pressão cai rapidamente aqui, ó. Caiu. E aí a tampa vem e desce. Então, ó, cai pressão, tampa desce. Tá vendo? Então, na transformação CD, eu tenho uma contração isobárica. Pauleira, né? Fala se esse assunto não é pauleira, gente. Esse assunto é muito pauleira. Tá? Beleza? Peraí que tem uma pergunta aqui. Essa pergunta é importante. Então, se a questão pergunta qual a transformação ocorre efeito Joule? Cuidado, cuidado. Puta, essa pergunta é boa. Não está acontecendo efeito Joule aqui. Em nenhuma transformação. Para quem respondeu isso. Tá? Porque, gente, o efeito Joule é outra coisa. O efeito Joule é aquilo que transforma eletricidade em calor. Ou o que transforma atrito em calor. É uma transformação de energia em calor. Quer ver onde acontece efeito Joule direto? Resistor. Lá na eletricidade. Resistor não é feito para esquentar. Alguém lembra por que um resistor esquenta, gente? O que eu tenho que fazer com o resistor para ele esquentar? A gente não entrou nesse assunto ainda, né? O que a gente tem que fazer para um resistor esquentar? Para quem não sabe o que é um resistor, tá, gente? Chuveiro, torradeira, ferro elétrico. Eu tenho que fazer passar corrente elétrica nele, né? Por que quando eu passo corrente elétrica num resistor ele esquenta? Porque os elétrons que estão passando dentro do resistor começam a atritar na estrutura do metal. Isso é efeito Joule. É um atrito que gera calor, tá? Então tomar muito cuidado, porque aqui a gente não tá rolando efeito Joule, não. Tá? Ele está perdendo calor para o ambiente para baixar a pressão, aí ele contrai. Só que o problema é que quando ele contrai, responderam aqui, ó, porque ele reduz a passagem de elétron. Na verdade, o próprio nome diz o que ele faz, né? Ele é um resistor, porque ele resiste à passagem de elétron. Né? E esse resistir à passagem de elétrons é o que causa, na verdade, o efeito Joule. Tá? Bom, olha o problema que a gente tem agora. Na contração, o gás tem trabalho negativo. Tampa desceu. A tampa desceu. Tá? E aí a gente chega na última parte do ciclo, né? Ele vai fechar o ciclo, que é a parte DA. Ô, gente, o que aconteceu com o gás na parte DA? Observa no gráfico. O gás estava no estado D aqui, ó, com volume pequeno e pressão pequena. Né? Ele já tinha esfriado, a tampa já tinha baixado, maravilha. Daqui para cá, ó, vum, a pressão explode, tá vendo? Ó? Sem o volume mudar. Ou seja, ele sofre uma outra transformação isotérmica. Só que agora para aumentar a pressão, isométrica, perdão. Só que para aumentar a pressão. Tá? E aí, gente, nessa etapa do ciclo, para que a pressão aumente dessa forma, sem o volume mexer, é porque o gás ganhou calor. É porque o gás ganhou calor. Então aqui ele recebe calor. Faz sentido tudo isso para vocês? Então veja, ó, acompanha aqui, ó, esquenta, expande, esfria, contrai.
esquenta, expande, esfria, contrai. Ou melhor, né? Vamos falar de um jeito mais bonitinho. Ganha calor, faz trabalho. Perde calor, sofre trabalho. Ganha calor, faz trabalho. Perde calor, recebe trabalho. Tum, 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 tum. E assim vai. Só que muito rápido. Muito rápido. Tá? Beleza? E aí o problema é o seguinte. O trabalho do gás é positivo ou negativo? Porque tem uma hora que ele faz trabalho. Tem uma hora que ele sofre trabalho. E agora? E agora? Bom, o negócio é o seguinte. Para você calcular a área, para você calcular o trabalho, você vai calcular a área. Só que agora é a área de dentro do ciclo. Concorda? Agora vem uma pergunta que é bem difícil, mas eu preciso fazer para vocês pensarem no gráfico. O trabalho AB é positivo, porque ele expande. O trabalho BC é negativo, não é? Porque ele contrai. Tá, na hora que eu somar os dois trabalhos, o resultado vai dar positivo, negativo ou zero? O que vocês acham? Deixa eu ver. Tem gente que está falando que vai dar zero. Então, na verdade, a coisa funciona assim, ó. Né? Deixa eu explicar para vocês. Ó, o trabalho do gás, ele vai ser o trabalho de AB, que é um trabalho positivo, mais o trabalho de CD. As outras duas etapas, eu não penso nelas porque elas não têm trabalho envolvido. Então, eu calculo, eu pego todos os trabalhos que o gás faz e somo. Gente, o trabalho positivo é maior que o negativo. Porque, veja, ó, vê se você consegue, você concorda comigo. De A para B, ó, ele expandiu, não é? De A para B, ele expandiu. Então, de A para B, ele sofreu um ΔV. AB. Concorda? Tá. Agora, na volta, ele contrai ΔV. Então, quem falou que o trabalho vale a zero, deve ter pensado nisso. Falar, meu, ele expande um tanto, contrai um tanto, o trabalho vai dar zero. Só que tem um detalhe nessa parada. A B tem trabalho. A B tem trabalho. Ó, A B tem trabalho. Estão perguntando assim para mim aqui, ó. A B e CD não tem trabalho por causa da variação térmica? Não, tem trabalho. Ó, de AB tem trabalho. O que não tem trabalho, para quem está perguntando, é o BC e o DA, porque não tem variação de volume, tá? Cuidado. Beleza? Cuidado. Ai, peraí que eu sem querer apertei aqui. Aqui. Isso, agora sim, agora fez sentido. BC e DA. Isso. Tá, agora corrigiu, tá tudo certo. Tá, o negócio é o seguinte. O trabalho AB, ele foi feito, mano. O trabalho AB, ele foi feito numa pressão maior. Tá vendo a pressão AB, ó? Essa aqui é a pressão 1. O trabalho da volta, que é o CD, foi feito numa pressão menor. Então, assim, o gráfico, ele não deu valores, mas eu sei que o trabalho vai dar positivo. Eu sei que o trabalho vai dar positivo, tá? Porque o trabalho da ida é maior em módulo do que o trabalho da volta. Eu escrevo assim, ó. O módulo... Opa, peraí. O módulo do trabalho da ida é maior que o módulo do trabalho da volta. Eu vou traduzir isso numa linguagem técnica. Por exemplo,
Faz de conta que na ida ele faz 80 joules de trabalho. E na volta ele sofre 30. Tenta imaginar isso. Na ida ele faz 80, na volta ele sofre 30. Então, na hora que você somar os dois trabalhos, né, como o módulo de um deles é maior que o outro, então a soma disso aqui vai dar positivo. Caso deu positivo, tá? Qual é o macete? Tem um macete aqui, tá? Para você não ter que surtar quando isso acontecer na tua frente. O macete é o seguinte: toda vez que o ciclo, você olhou para o gráfico, PV, né? Gráfico PV. Tem um ciclo, beleza. Se o ciclo estiver no sentido horário, o trabalho vai dar sempre positivo, gente. Anota isso porque isso é importante. Escreveram aqui assim. Achei genial essa pergunta, essa resposta. Essa é a resposta de aluno que já fez cursinho. Quer ver, ó? Olha a resposta que a pessoa falou. Eu acho que o trabalho vai ser positivo, porque senão ele não seria uma máquina térmica. Ele precisaria de uma máquina para funcionar. Exato! Porque o negócio aqui é o seguinte: isso aqui não é um motor? Supostamente isso aqui é um motor, né? Então, eu tô fazendo uma propaganda do negócio já faz 2 semanas. Isso aqui é um motor. Se isso é um motor, ele é feito para fazer trabalho. Ele é justamente feito para isso. Então, ó, gráfico de transformação. Como é que eu calculo o trabalho? Área. Acabou. Se o gráfico tiver orientado para o sentido horário, trabalho positivo. Tá? Beleza? Podem tirar print, que eu quero mostrar para vocês o outro gráfico. Quero mostrar para vocês um outro gráfico. Ó, olha para esse gráfico aqui. O gráfico é o mesmo, só que ele está orientado no sentido horário, anti-horário. Então veja, ó, vamos lá, tudo de novo, gente. Vamos começar de AB, tá? AB. O que aconteceu de A para B? O gás contraiu. Tá vendo que o gás contraiu? De A para B? Então o trabalho ali é negativo. Só naquele trecho. Percebe que a contração do gás, ela foi feita em pressão alta. Consegue enxergar isso no gráfico? Gente, quem não conseguir, me chama, pelo amor de Deus. O processo AB foi uma contração em pressão alta. Se o gráfico, se a contração foi em pressão alta, é porque o trabalho é muito negativo. Muito. Ele contraiu, mas como a pressão é alta, vai dar muito negativo o trabalho. Aí de B para C não tem trabalho. Não tem trabalho. É o momento que o gás esfria. Tá vendo que o gás esfria? De B para C? Esfriou. Beleza. Esfriou. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai de C para D. Agora ele vai fazer trabalho, tá vendo? Agora ele vai fazer trabalho. Tá? É uma expansão. Opa, expansão não. Expansão. Tá? Aí o trabalho do gás é positivo, mas não é muito positivo, é pouco positivo. Ele é pouco positivo. Tá? E aí, onde que ele vai esquentar? Para depois fazer trabalho lá, né? Onde que ele vai esquentar? Ele vai esquentar de D para A. Trabalho zero. Tá? Nesse caso aqui, gente, a história é a seguinte. O trabalho do gás, ele é
a soma do AB, que é muito negativo, com a soma do CD, que é pouco positivo. DA, perdão. Estão me chamando a atenção aqui no chat. Espera um pouquinho, gente. DA, obrigado. DA. Aqui. Tá. Nesse caso aqui, gente, o trabalho vai dar negativo. O trabalho do gás vai dar negativo. O trabalho total, né? Então, aqui acontece uma coisa muito louca. Por quê? O gás, ele não está fazendo o trabalho, ele está sofrendo o trabalho. Isso não é um motor. Não é um motor. Não é um motor. Tá? Alguns alunos já estão aqui falando. Opa, peraí, isso daí não é um motor, é o que então? Isso é uma geladeira. Isso é um ar-condicionado. Isso é um outro tipo de máquina térmica. Tá? A gente vai descobrir ao longo do negócio que existem dois tipos de máquina térmica. Você tem a máquina térmica que a gente vai chamar genericamente de motor, tá? Que é feito para gerar trabalho. E você tem as outras máquinas térmicas, como o ar-condicionado ou a geladeira, que também são máquinas térmicas, mas elas não são feitas para gerar trabalho. A máquina térmica, por exemplo, a geladeira, você precisa ligar lá na tomada para ela consumir energia. O motor, ele produz energia. A gente vai discutir a geladeira, o que ela tem de diferente, mais lá no finalzinho do assunto, tá? Porque essa pergunta, na verdade, ela é uma pergunta super comum em vestibular. O Enem já cobrou umas 3 vezes. Ele pega um gráfico qualquer de transformação e pergunta o que é aquilo. Tipo, pode ser um motor de carro? Pode ser uma geladeira? Pode ser um ar-condicionado? Tá? Então, essas máquinas térmicas, elas são máquinas térmicas não espontâneas. Tá? Ela é uma máquina térmica, mas é um que a gente chama de refrigerador. Tá? Para quem nunca teve esse assunto na vida, fica um pouco difícil imaginar por que o trabalho é negativo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque senão a gente perde o foco do que eu quero falar. Tá? O que você precisa saber da aula de hoje é motor, trabalho positivo, ciclo horário. Geladeira, ar-condicionado, refrigeradores, trabalho negativo, sentido anti-horário. Tá? A gente pode explorar um pouco essa questão da geladeira fazendo a seguinte reflexão. Por que é que a geladeira precisa de energia? Né? Professor, ela precisa de energia para funcionar. Tá, tudo bem, mas por que o funcionamento dela depende de energia? Porque a geladeira faz uma coisa que a natureza não aceita. Vou repetir o que eu estou falando. A geladeira faz uma coisa que a natureza não aceita. O que a geladeira faz? Ela tira calor de onde está frio e joga o calor aonde está quente. A geladeira não é feita para deixar o alimento gelado. Como é que ela mantém o alimento gelado, gente? Ela vai tirando o calor de dentro da geladeira e jogando para fora. Tirando de dentro e jogando para fora. E isso é contra a natureza. Por quê? Porque a geladeira está fria. Né? Qual é o sentido espontâneo do calor? O calor ele flui do ambiente de maior temperatura para o ambiente de menor, não é? A geladeira faz o contrário. A geladeira, ela tira calor de onde está frio e põe calor onde está quente. É isso que ela faz.
Deu para entender? Meu Deus. Só veio assim aqui. Meu Deus. Agora tá ficando bonito, né? Não tá ficando bonito? Fala se a física não é louca. Ai, gente, puta, é muito lindo. Na boa, eu sei que vocês não gostam, tá? Vocês me desculpem, eu tá tendo esse acesso de tietagem aqui da física. Mas, mano, é muito louco. E vocês parem de rir da minha cara. Vocês só sabem ficar rindo. E aí, sabe o que é o pior? Os caras riem. Na hora de tirar sarro, vocês tiram com o chat aberto, né? Aí vocês tiram com o chat aberto. É lindo, sim. Você que não acha lindo. Minha mãe falava que quem ama o feio, bonito lhe parece. Então assim, só para a gente fechar, né? Por enquanto, a gente não está entrando nessa discussão de geladeira, de motor, tá calma. Mas eu só quero que vocês entendam que a máquina térmica que sofre trabalho, ela também tem utilidade. Mas aí é uma outra coisa, tá? Ela vai fazer uma coisa não espontânea. Beleza? Podem tirar print. Maravilha. Então eu sugiro, depois dessa chacoalhada de neurônios, que a gente faça o nosso primeiro intervalo aqui. Faça o nosso intervalinho de meio de aula, tá? Eu vou dar 15 minutinhos para nós e a gente volta na sequência, porque daí a gente vai começar agora a discutir a outra coisa. Que outra coisa, Danilo? Pelo amor de Deus. A energia interna. Porque assim, o trabalho, de uma certa maneira, é uma energia que eu vejo. Eu vejo o trabalho. Por que que eu vejo? Eu vejo o trabalho quando o pistão sobe ou quando o pistão desce, tá? Eu vejo quando sobe e quando desce. Agora, a energia interna eu não vejo, mas eu consigo saber se ela está variando. Então, na volta, a gente vai abrir a questão da energia interna, vai ver como calcula, e aí nós vamos fazer a mesma coisa que eu fiz com o trabalho, nós vamos fazer com a energia interna. Nós vamos pegar um gás, ver o que acontece com ele, das transformações, para ver o que causa aumento de energia interna, o que causa diminuição de energia interna, tá bom? Beleza? Então a gente volta daqui 15 minutinhos, gente. Eu aguardo vocês aqui, tá? Pronto. Agora a gente passa para a segunda parte da discussão das energias, tá? Vamos falar de energia interna. Bom, o que acontece? Quando a gente pensa num sistema, né, quando eu falo em sistema, eu estou pensando num gás, né, especificamente no gás, a gente aprendeu lá na teoria de gás ideal que as moléculas de um gás, elas estão em movimento, certo? Estão em movimento. Só que vamos lembrar que uma partícula em movimento, ela tem, por si só, uma energia chamada cinética, que é dada por mv²/2, certo? Tá. Outra coisa que a gente vai descobrir lá na frente, isso na parte de eletrostática, é que quando você aproxima... Deixa eu pegar aqui uma coisa na minha mão para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma pedra, e aqui eu tenho um mouse. Imagina que essas duas partículas sejam cargas elétricas. Quando eu aproximo duas cargas, elas podem ter sinais opostos ou iguais, concorda? A aproximação de cargas, ela faz com que exista entre elas, as cargas, uma energia chamada potencial. Então, a gente pode admitir que a energia interna de um sistema interna, ela é, na verdade, a soma da energia cinética das moléculas do gás com a energia potencial. Mas espera aí, professor, que história é essa que está falando aí de cargas, de sinais opostos que se aproximam? Gente, o gás não é feito de átomos? O gás é feito de átomos.
Os átomos não são feitos de prótons, nêutrons e elétrons? Sim. Então, quando eu aproximo duas moléculas de um gás, é como se eu estivesse aproximando cargas, prótons, nêutrons e elétrons. Os nêutrons não contam porque não tem carga. E essa aproximação dos átomos traz uma energia potencial. A gente pode fazer uma ponte com a química. Não sei se vocês vão lembrar quando a gente teve aula de ligação química, que o sistema de átomos tem uma energia potencial que, quando os átomos se ligam, essa energia é minimizada. Então, eu tenho lá dentro uma energia guardada nos átomos, chamada de potencial. Tá? Se eu pegar a energia de movimentação das moléculas mais a energia potencial associada às ligações, às interações, esse conjunto de energias eu vou chamar de energia interna, ok? Muito bem. No nosso estudo de gás ideal, no nosso estudo de gás ideal, essa energia potencial é zero. Vou escrever assim, ó. A energia potencial é zero para gases ideais. Não sei se vocês vão lembrar por que ela é zero. Na aula de ontem, opa, troquei as letras aqui. Na aula de ontem, quando a gente estava, de ontem não, da semana passada, quando a gente estava descrevendo o que era um gás ideal, lembra que eu falei que os gases ideais não têm interação molecular? Não tem interação? Não tem, não, as moléculas não são polares, as moléculas não são apolares. A molécula de um gás, na nossa cabeça aqui, ela é uma bolinha. Uma bolinha. Então, o fato da gente trabalhar com gás ideal faz com que a gente despreze essa energia potencial. De tal maneira que a nossa energia interna, que nós vamos representar pela letra U, ela é dada apenas pela energia de agitação das moléculas. Aqui na frase, eu quero ler junto com vocês para a gente poder entender o texto. Ele diz assim, ó, a energia interna de um gás é a soma das várias formas de energia que as moléculas têm no sistema. Na energia interna, incluem-se, por exemplo, a energia cinética de translação, que é a energia que faz a molécula andar, a energia de rotação, a energia do movimento dos átomos e a energia potencial de ligações. Essa energia potencial de ligações é a única que a gente está desprezando aqui. Ela é a única que a gente está desprezando. Tá? Então, a gente vai guardar a informação de que energia interna tem a ver com agitação de moléculas. Então, a energia interna de um gás ideal, né? Vamos escrever aqui, ó. Para um gás ideal, podemos considerar que a energia interna é proporcional à temperatura. Essa parte é importante. A temperatura. Quanto maior a temperatura de um sistema, no caso um gás aqui, maior vai ser o valor da energia interna dele. Tá? Para um gás, a temperatura próxima de 0 Kelvin, próxima do zero absoluto, a energia vai próxima do zero. Aumentei a temperatura, aumenta a energia interna. Tá? Como é que eu calculo esta querida energia interna de um gás? U é igual a 3 meios vezes N vezes
R vezes T. Tá? Essa fórmula de energia interna, ela é usada para um tipo específico de gás, tá? Que é o gás que a gente trabalha no vestibular. Você tem outros gases mais complexos, porque assim, essa questão da energia interna, ela tem a ver com a complexidade da molécula. Então, por exemplo, quando o gás é feito por moléculas muito simples, eu calculo a energia interna de um jeito. Quando o gás é formado por moléculas mais complicadas, eu calculo de um outro jeito, tá? Eu não vou colocar outra fórmula aqui, porque ela não cai. Então, nem vou nem perder tempo falando da outra fórmula de energia interna, tá? Beleza? O que a gente pode olhar para ela e concluir? Que variações desta energia só ocorrem quando o gás varia a temperatura, né? O N é o número de mols do gás, esse N aqui, ó. O R é a constante dos gases. Tá? E T é a temperatura em Kelvin. Tá? Bom, dentro dessa energia interna, a gente pode fazer uma análise parecida com a que nós fizemos com o trabalho, né? Tinha concluído lá no trabalho que para ter trabalho tem que ter variação de volume, certo? Aqui, para ter variação de energia interna, tem que ter variação de temperatura. Então, a gente tem duas situações. Eu tenho variações de energia interna positivas ou variações de energia interna negativas. Tá? E tem a variação de energia interna zero também, né? A gente pode até colocar aqui, ó. Tá? Cada uma delas vai indicar uma coisa do gás. Bom, vamos lá. Se a energia interna, se a variação da energia interna for positiva, se a variação da energia interna for positiva, é porque houve aumento de temperatura. Temperatura. Para variação negativa, diminuição de temperatura. Diminuição de temperatura. Tá? E se por acaso o gás não sofrer variação de temperatura, então quer dizer, se o gás passar por um processo isotérmico, ó, transformação isotérmica, aí o gás não varia a temperatura, a energia interna, tá? Gente, uma coisa que é interessante da gente citar aqui é o seguinte: professor, como é que eu calculo a variação da energia interna? Como é que a gente faz para calcular essa energia interna? É simples, essa variação é simples. Você vai dizer que o ΔU é 3 sobre 2 multiplicado por N, multiplicado por R, multiplicado por ΔT. Presta atenção. Você tem duas fórmulas aqui na tela. Você tem a fórmula para calcular a energia interna, que é o U, se o exercício te perguntar, ou a variação da energia interna, que é o ΔU. Ah, você quer calcular a variação da energia interna? Você vai pegar a variação da temperatura para fazer a conta. Ah, sei lá, o gás foi de 200 Kelvin para 700 Kelvin. Variou a temperatura, variou a energia interna, tá? Essa energia interna, gente, como é uma energia, né? Não seria diferente, ela vai ser medida em joules também. Ela vai sair medida em joules, tá? Tudo bem? Perguntas? Podem tirar print. Maravilha.
Tá, o que, que a gente vai fazer com essa energia interna agora? A gente vai pegar gráfico de transformação gasosa e dar uma olhada na energia interna. Tá? Então vamos lá. Aqui. Energia em gráfico PV. Energia em gráfico PV. É claro que aqui a gente já vai trazer para a nossa discussão o gráfico de transformação cíclica. Né? Lembra que eu tinha falado? Toda máquina térmica tem um gás que opera em ciclos. Toda máquina térmica tem um gás que opera em ciclos. Então, como é que fica a energia interna dentro de um gráfico de PV cíclico, né? Vamos botar aqui o gráfico. Ó. Vamos pegar uma transformação de máquina térmica de motor, tá? Então, P e V. E V. Tá? Então, você tem um ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. C e D. Então, ele faz isso, ó. A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Então, assim, tem algumas transformações do gráfico que você consegue facilmente perceber se a energia interna está aumentando ou diminuindo. Por exemplo, se você pegar a transformação DA, lembra que a gente tinha falado na transformação DA que o gás estava recebendo calor? Porque a pressão dele está aumentando rapidamente e o volume não? Ali está acontecendo um aumento de energia interna, de D para A. De D para A está acontecendo um aumento de energia interna. Tá? Vamos colocar aqui, ó. De D para A, você tem aumento de energia interna, que é quando o gás esquenta. De energia interna. Tá? De A para B, provavelmente também teve aumento de energia interna. A gente não consegue, só olhando no gráfico, saber. Porque de A para B, o gás expandiu com pressão constante. Então, ele está mostrando o gás fazendo o trabalho. Então, ele aumenta a energia interna. Quando eu esquento ele, aí de A para B ele faz trabalho. Beleza. Aí, de B para C, ele diminui a energia interna. Que é quando ele esfria. Tá? Então, agora a gente pode ir incorporando a nossa análise, né? Então, agora a gente vai falar assim, ó. De D para A, o gás recebe calor e aumenta a energia interna. Beleza. De A para B, ele expande e faz trabalho. Então, recebe calor e expande. Beleza. Aí, ele vai diminuir a energia interna de B para C, porque ele perde calor. Beleza. Terceira etapa, BC, perde calor. Aí, na quarta etapa, ele contrai e volta para o estado D. Tudo bem? O que é muito importante que a gente perceba, porque nós vamos trabalhar com ciclos, que, no caso da transformação cíclica, vocês concordam que, vou escrever aqui, ó, em processos cíclicos, eu posso dizer que a temperatura inicial é igual à temperatura final? Porque qual é a característica de um processo cíclico?
É o processo onde o gás sai de um estado e volta para o mesmo estado. Né? Se o gás sai, por exemplo, de um estado D, de dado, faz um monte de transformações, mas volta para o estado D, ele está mantendo o processo em ciclo. Então, a temperatura inicial e a final são as mesmas. Por que essa informação é crucial? Porque se a temperatura final é igual à inicial, quer dizer que no ciclo não há variação de temperatura. Se você pegar o ciclo como um todo, né, tudo bem, tem uma parte que ele esquenta, depois tem uma outra parte que ele esfria, ok. Mas se você considerar o ciclo como um todo, a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, a variação de energia interna para o ciclo é zero. A variação da energia interna para o ciclo é zero, tá? E isso para a gente vai ter uma baita de uma vantagem na próxima aula, né? Porque eu comentei com vocês já, o gás opera em ciclo, mas a gente não discutiu por que isso é importante. Por que o gás tem que operar em ciclo? Por que é melhor para a máquina térmica que o gás opere em ciclo? Não significa que você não consiga fazer uma máquina térmica sem fazer o gás operar em ciclo. Você consegue, mas não tão boa quanto essa. Tá? A gente vai discutir isso mais a posteriori. Então, o que a gente tem até agora de ferramenta? Eu sei calcular o trabalho, quando ele expande, quando ele contrai, quando o ciclo é horário, quando o ciclo é anti-horário. Eu tenho que saber essas 4 coisas do trabalho. Ah, e também sei calcular trabalho com pressão constante ou não, que é a área, né? Tá, beleza. De energia interna, o que eu sei? Eu sei que energia interna tem a ver com temperatura. Eu sei que energia interna é armazenada, por isso que ela chama interna. E eu sei que ela pode aumentar ou diminuir se o gás esquenta ou esfria. Também sei que numa transformação cíclica, a energia interna não varia, justamente porque a temperatura não varia. Então, na formulinha, né, se você lembrar aqui, ó, delta U é NR, 3 meios, né, de NR delta T. Tá? Então, se o delta T vale 0, não tem variação da energia interna. Cuidado, gente, que quando a gente fala assim, o gás não variou a energia interna, não quer dizer que o gás não tem energia interna. Ele tem uma energia. Mas no processo, essa energia não variou. Ela não variou. Tá? Beleza? Por que tenho 3 meios na fórmula? Bom, eu vou tentar te explicar isso sem a gente cair num buraco negro. Tá? Vou tentar te explicar sem a gente cair no buraco negro. Bom, vamos lá. Da onde veio o 2 da fórmula? Não sei se vocês lembram, vocês vão lembrar provavelmente, que a energia cinética de uma partícula é mv² sobre 2, não é? Não é assim que calcula? Então, tenta imaginar que lá dentro do gás, cada partícula tem uma energia cinética, mv² sobre 2. Aí tem outra partícula, mv² sobre 2. Aí depois tem outra partícula, mv² sobre 2. Tá. Então, esse sobre 2 da fórmula vem justamente dessa expressão da energia cinética. Tá? Eu não vou deduzir, eu não vou trabalhar com a matemática, porque a matemática é meio complicada. E não vale a pena a gente perder tempo. Então, o que você precisa saber em relação à sua pergunta? O 2 tem a ver com a fórmula de energia cinética. Tá? Esse 3 aqui, ele é uma coisa muito louca. Para pensar o seguinte, para tentar te explicar o 3. A molécula tem energia cinética porque ela se movimenta, certo? Ela se movimenta. Quando uma molécula se movimenta, ela pode se movimentar em quantos eixos? O espaço, pensa no espaço. O espaço ele tem quantos eixos? Quantas dimensões? Tem 3. Então a molécula ela pode andar no eixo X,
Tá vendo aqui meu dedo, ó? Eixo X. Ela pode andar no eixo Y e ela pode andar no eixo Z. Então, cada movimento que a molécula faz, cada eixo que a molécula pode se movimentar, os caras chamam nesse assunto aqui, no contexto, né, de grau de liberdade da molécula. Grau de liberdade. É o quanto ela pode andar. Ok? Tá. Se a molécula tem 3 eixos para andar, ela tem 3 graus de liberdade. Esse 3 vem daí. Tá? É como se você tivesse uma energia para o eixo X, uma energia para o eixo Y e uma energia para o eixo Z. Né? Olha que legal isso. Faz uma, vamos puxar um pouquinho lá para trás na mecânica. Vocês lembram quando uma partícula descreve movimento balístico, que eu preciso decompor a velocidade em XY? Toda vez que o movimento de um corpo é em 2 dimensões, o corpo terá 2 velocidades. Se o corpo estiver se movimentando em 3 dimensões, gente, quantas velocidades ele tem? 3. É daí que vem o 3 da energia cinética, tá? Da formulinha. Então, o 2 vem da mv² sobre 2 e o 3 vem dos graus de liberdade, tá bom? Quando a molécula de gás... e aí, por que essa fórmula é a fórmula mais simples? Por que essa fórmula é a fórmula mais simples? Porque ela só considera para o gás que a molécula se movimente assim, assim ou assim, tá? Quando a molécula de gás é uma molécula mais complexa, além do movimento X, Y e Z, a molécula tem movimento de rotação e tem movimento de vibração. As ligações podem vibrar. Então, para gases mais complexos, sabe como é que fica a fórmula? Ó, essa é uma das outras fórmulas que a gente tem para calcular energia cinética, tá? Foi bom você ter perguntado, que daí eu acabei falando. Professor, quando eu uso cada uma? A fórmula de cima, ela serve para gases monoatômicos. Por exemplo, gás nobre. Se o gás que estiver dentro da máquina térmica for hélio, neônio, argônio, você vai usar essa fórmula. 3 meios de NRT. Para gases diatômicos, por exemplo, O2, nitrogênio, cloro, aí eu uso a fórmula dos 5 meios de NRT, tá? Para o vestibular, como eu estava falando agora há pouco, essa é que os caras usam mais, ó. A do monoatômico. Tá? Então, vocês vão ter alguns exercícios de termodinâmica que você lê o exercício, aí aparece assim lá. Considere uma certa quantidade de gás hélio no recipiente. Quando ele fala que o gás é hélio, né, tem muito aluno que passa por essa informação, fala, que dane-se que o gás é hélio. Na verdade, o que ele está te dando o recado é, usa a fórmula 3 meios de NRT. Se o exercício fala, olha, considere que numa máquina térmica eu tenho gás oxigênio. Gás é diatômico, aí você usa de baixo para calcular a variação da energia interna, tá? Beleza? Não sei se ficou claro a resposta. Que tinham perguntado aqui de onde que veio esse 3 sobre 2. Ele veio do inferno, né? Resumindo a resposta, ele veio do inferno, esse negócio, tá? Certo? Maravilha. Ai, perdão. Podem tirar print. Printer, printer, printer. Maravilha. Perfeito. Bom, então, o que a gente fez aqui? A gente pegou as 2 energias que estão envolvidas nesse processo estranho, misterioso, e destrinchamos ela. Falamos bastante coisa sobre o trabalho
e falamos uma porrada de coisas sobre energia interna. Quer dizer, falamos mais sobre trabalho do que de energia interna. Agora, a gente vai pegar essas energias e vamos colocá-las em uma equação, que é a equação mais importante do assunto. Então, a fórmula de trabalho, a fórmula de energia interna, elas isoladamente não têm muita importância. O que eu quero dizer com isso? Não é muito comum o cara te pedir para calcular só um trabalho. Não é muito comum para o cara te pedir para calcular só uma energia interna. Ele vai querer que você trabalhe com essas duas energias, tá? Para que nós possamos trabalhar com as duas energias, a gente vai falar então da primeira lei da termodinâmica, tá? Podem tirar print aqui, gente. Não sei se vocês já tiraram, para a gente passar para o próximo slide, tá? E aí a gente vai fechar a aula com a primeira lei, tá? O cronograma é que a gente termine a aula com a primeira lei, tá? E aí na próxima aula a gente analise a primeira lei, aprenda a usar a primeira lei, porque tipo a fórmula ela é super simples, mas na hora que você vai fazer problema você fala, meu Deus, espera aí, o que eu faço com essa fórmula, tá? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Pronto. A primeira lei da termodinâmica, gente, ela é, na verdade, uma forma de você dizer que a energia do universo se conserva, né? Vamos voltar no tempo, antes das férias, a aula de energia interna, aula de energia. Aula de energia. Na aula de energia, eu coloco, na abertura da aula, eu coloco um texto de um físico, sempre coloco um texto de um físico chamado Richard Feynman, onde ele define energia. Não sei se vocês lembram desse texto. Tem uma hora que ele fala assim no texto. Ele fala, olha, a gente não sabe exatamente o que é energia. A gente só sabe que a energia é constante no universo. Então, essa constância da energia no universo é chamada de princípio da conservação da energia. O que o princípio fala? A energia se conserva. A energia se conserva. Tudo bem, mas dentro desse contexto, como é que eu trago esta informação para o que eu estou trabalhando? Então, aqui você tem um pistão, o cilindro, a fonte de calor e o gás. Ok? O mesmo desenho do primeiro slide. Tá. Vamos imaginar que eu dê uma certa quantidade de calor para o gás. Para o gás. Tá. Calor vai ser quê? Calor é energia. Calor é energia. Então, quando a gente fala assim que o gás está absorvendo o calor, ou tem uma fonte de calor cedendo calor para o gás está recebendo energia. O gás está recebendo energia. O que o gás pode fazer com esta energia? Ele pode fazer duas coisas, pelo que a gente acabou de discutir. Ou ele pode pegar essa energia e realizar trabalho, que é o que eu quero. Ou ele pode fazer uma outra coisa com a energia. O que ele pode fazer com a energia que eu não quero que ele faça? Ele pode guardar esta energia dentro dele. Guardar. Como assim guardar, professor? Porque quando o gás faz trabalho, gente, ele não está guardando o calor. Ele está usando o calor. Você deu calor para o gás e o gás expandiu. Então, o trabalho a gente pode dizer que o trabalho ele é uma energia útil. Útil. Lembra que a gente falou bastante sobre isso na aula de mecânica? Trabalho é energia utilizada. Trabalho faz um corpo correr, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, não é? Então essa energia, ela é útil. É essa energia que eu quero para a minha máquina térmica.
Só que ele pode pegar o calor e armazenar. Quando o gás armazena calor, ele sofre variação de energia interna. Concorda? Porque se ele está armazenando o calor, ele deve esquentar. Se ele esquenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Então, dado o calor para o gás, ele vai usar uma parte do calor para trabalhar e a outra parte do calor ele vai deixar guardado dentro dele. Tudo depende do processo que você vai fazer o gás sofrer. Se você, dependendo do processo que você só faz, o gás faz bastante trabalho. Dependendo do processo, ele faz pouco trabalho. Tá? O que a primeira lei, então, vai garantir? Ela vai dizer o seguinte, que o calor que você dá para o gás, ele tem que ser igual ao trabalho que ele faz, mais o ΔU. É isso aqui. Esse é a primeira lei da termodinâmica. Tá? É o trabalho mais o ΔU, quer dizer, a energia que ele utiliza, que é o trabalho, mais a energia que eventualmente ele guarda, vai dar o calor que ele recebe. Tá? Isso é conservação da energia. Tudo bem? Beleza? Aí você tem uma série de possibilidades para essa equação, que a gente vai discutir na aula que vem. Tá? Só para a gente encerrar, eu preciso que vocês atentem para um detalhe nessa equação. A gente veio discutindo, antes do intervalo, a história do gás trabalhar em ciclo. Lembra que eu falei, olha, os caras gostam de fazer o gás trabalhar em ciclo. Qual é a vantagem de um gás trabalhar em ciclo? Então vamos lá. Quando a transformação é cíclica, quando a transformação é cíclica, temos, vê se você concorda comigo, ó, que temperatura inicial igual a temperatura final. Tudo bem? Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, quer dizer que não tem ΔU. Faz sentido? No ciclo, não tem mudança de temperatura. Se não tem mudança de temperatura, não tem variação de energia interna. Tá, e daí, Danilo? E daí que se não tiver variação de energia interna, a gente chega numa coisa muito mágica, que é o seguinte, se a variação de energia interna for zero, todo o calor vai virar trabalho. Todo o calor vira trabalho. Todo o calor se transforma em trabalho. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Trabalho. É bom isso? É bom que todo o calor vire trabalho ou é ruim? Isso é excelente. Isso é excelente. Por que isso é bom? Olha, gente, eu quero que uma máquina faça trabalho. Concorda? E eu quero que ela faça o máximo trabalho que ela conseguir. Quando uma máquina térmica esquenta ou esfria, a energia interna varia. Se eu faço a energia interna não variar, eu consigo aproveitar o meu calor da maneira melhor possível. Ou seja, eu consigo pegar todo o calor e fazer ele virar trabalho. Tá? É por isso que a máquina
térmica opera em ciclo. A máquina térmica, perdão, a máquina térmica opera em ciclo para que você tenha o melhor aproveitamento possível daquele calor. Para que você consiga converter aquele calor em trabalho. Tá bom? Então é muito raro aparecer questões onde a máquina não opera em ciclo. Justamente porque operar em ciclo é mais vantajoso. As primeiras máquinas térmicas, elas não operavam em ciclo. Por que ela não operava em ciclo? As primeiras. Porque o gás entrava no pistão e expandia. Para fazer o pistão voltar, os caras expulsavam o gás de dentro. Eu vou mostrar para vocês aqui um slide. Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Não precisa ficar agoniado. Aqui, ó. Volta aqui, ó. Dá uma olhada nesse desenho. Ó. Tá vendo aqui que tem uma saída? Essa saída aqui, ela serve para expulsar o gás. Então, nessa máquina térmica aqui, gente, o gás ele não opera em ciclo. Sabe por que ele não opera em ciclo? Porque o gás que está aqui, ó, não é sempre o mesmo. Entra gás por baixo, sai gás por cima. Então, entra gás, o pistão sobe. Sai o gás, o pistão desce. Entra, sobe, sai e desce. Tá? Então, nesse tipo de máquina térmica, a gente não tem como aplicar aquela primeira lei. Não tem. Por quê? Porque o gás fica entrando e saindo. Eu só vou conseguir aplicar a primeira lei quando esse recipiente aqui tiver um gás que fica expandindo, contraindo, expandindo, contraindo, expandindo, contraindo. Ele está isolado. O gás ele precisa estar fechado. Aí eu consigo pensar na primeira lei. Tá? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui na outra tela para vocês tirarem print. Aqui. Tá aqui. Beleza, crianças? O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai pegar essa energia interna, essa primeira lei, e começar a trabalhar com ela em transformações gasosas. Tá? E aí depois a gente está quase pronto para fazer os exercícios da primeira parte. Ui, acho que eu vou parar por aqui, gente. Porque não vou conseguir começar a outra parte do assunto. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão a gente pode se despedir já por hoje, tá?